Boa tarde. Sim. E a gente tem uma discussão muito mais. É com muita alegria que eu estou aqui recebendo vocês. Quem não veio ontem, veio hoje, que bom. Quem veio ontem, veio hoje, melhor ainda. E quanto mais melhor, gente, esse movimento que a gente faz de parar e olhar para a gente com carinho, com amorosidade, é sempre muito legal e funciona muito. Eu quero falei amorosidade com a gente mesmo, né? Às vezes fica difícil a gente ficar assim, amoroso com a gente mesmo. Muitas vezes a gente fica com chicote, né? Nos batendo, nos machucando, nos cobrando, nos culpando, nos punindo por uma série de coisas. Então, o primeiro movimento que eu quero fazer é um convite para a gente fechar os olhos, simplesmente chegar no momento aqui e agora. Inspira tudo que você precisa para ser muito amoroso com você mesmo. Já está tudo disponível para você aí no campo. Feito ontem nós falamos, o campo é um campo de informações e também é o puro amor. Então, assim, tudo que você precisa para ser amoroso com você já está disponível aí. Então, inspira tudo que você precisa. E expira também tudo que você precisa para ser amoroso com você. E aquilo que a gente compartilha com o outro, muitas vezes, é exatamente o que ele está precisando para ser amoroso com ele. Então, assim, inspira o que você precisa para ser amorosa com você agora e expira o que você também precisa expirar para ser amorosa com você. E assim, intencionalmente, você pode pedir à Mãe Natureza algum elemento para ela, para você se conectar com ele. E ela generosamente vai deixar isso disponível para você. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a água de uma cachoeira, pode ser um canto do pássaro, pode ser um raio de sol, pode ser um cintilar de uma estrela, pode ser uma estrela cadente. O que você quiser. Conecta com a Mãe Natureza e pede a ela alguma coisa que você possa se conectar para te ajudar também nesse movimento de ser mais amorosa, mais carinhosa, para se render à vida, para fazer um assentimento do que é, da vida como ela é. Agradece a oportunidade, a você mesmo de estar se dando a oportunidade de parar e olhar para você. Fala, que bom que eu estou podendo agora fazer esse movimento. Antes eu não me permitia, agora eu estou me permitindo. Eu mereço também, sabe, gente, esse reconhecimento comigo mesma, esse agradecimento comigo mesma, olhar para mim e falar, olha, até aqui eu não dava conta, agora eu estou dando conta de parar e olhar. Hoje eu me dei a oportunidade de parar um minutinho para olhar para mim, para tirar uns minutos para olhar para mim e cuidar de mim. E isso é muito legal. E se for o primeiro passo, é top. Né? O primeiro passo é o mais importante que eu estou dando. Eu comecei a caminhada. E se você está caminhando nessa caminhada do amor,
Que bom que nós estamos seguindo junto. Que bom que você está aqui e nós podemos seguir junto, né? Tem pessoas que já são alunos do Instituto que eu estou vendo aí, e isso me engrandece, me alegra o coração. Saber que a gente está junto e a gente pode seguir junto. Vejo que esse amor, esse movimento é um movimento de amor e que vale a pena. Né? Ontem nós falamos como que as constelações chegaram, né? Dos pilares, o campo morfogenético, o fenômeno e as ordens do amor. E ontem nós tivemos a oportunidade de falar da hierarquia, né? Aquilo que chegou primeiro no tempo tem a precedência. Aonde eu estou é a prioridade, né? Então, o meu lugar, aonde eu estou agora, é a prioridade. É onde que eu tenho que ter toda a minha atenção. E a precedência é aquele movimento de respeito, né? Então, eu estou com meu pai, com a minha mãe, e aí eu vou para a vida, me casei, comecei uma nova relação. Meu pai e minha mãe têm a precedência. A prioridade é nesse novo núcleo, sistema familiar que eu estou constituindo. Meu pai e minha mãe precisam de ajuda, eu vou lá, atendo e volto, porque aqui é minha prioridade. Lá é minha precedência, aqui é minha prioridade. E o movimento, né, que nós estamos falando é o movimento que muitas vezes a gente olha para o problema e vê só o problema. E, na verdade, o problema, quando ele se apresenta, ele já está trazendo a solução. Quando eu posso olhar dessa maneira, fica muito mais fácil de eu pegar o pulo do gato e olhar para a solução e fazer o movimento de ter a solução. Aí, André, não estou entendendo isso, não. É mais ou menos assim, muitos problemas que acontecem na nossa vida, muitos emaranhados, muitas dificuldades que acontecem na nossa vida, elas vêm já trazendo o movimento que é eu fazendo aquele movimento, ela já aponta qual é o movimento que precisa ser feito, em eu fazendo esse movimento, a cura e o restabelecimento da harmonia e do amor no sistema já se apresenta. Né? Então, quando a gente olha aqueles vários casos de hierarquia, os exemplos que eu dei ontem, eles estão trazendo um movimento que está mostrando que não existe a hierarquia, não está sendo respeitada. Que então basta eu trazer a ordem, colocando as pessoas, cada uma no seu lugar, eu indo para o meu lugar, eu já tenho a solução para aquelas questões. A mesma coisa é com o pertencimento. A lei do pertencimento, ela fala o seguinte: gente, eu quero deixar muito à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone, pode perguntar, pode ficar tranquilo, tá? Vamos fazer esse movimento, se precisar, se estiver sentindo, não estiver entendendo, pode falar, fica à vontade, tá bom? A lei do pertencimento fala o seguinte: que a partir do momento que você criou um vínculo, você passa a ter direito a pertencer. Né? Então, quais são os vínculos mais fortes que existem? São os vínculos consanguíneos. Então, os pais, filhos, irmãos, primos, tios, avós, bisos, meios irmãos. Muitas vezes a gente esquece tá lá sangue do meu sangue, é meu meio irmão. E eu falo filho da minha mãe e o filho do meu pai. E é meu irmão. Né? O mesmo sangue que está correndo na minha veia, está correndo na veia dele. E muitas vezes as coisas ficam bem complicadas porque está havendo essa exclusão. E existem vínculos que são fortíssimos e que não são consanguíneos. Por exemplo, um casamento. Quando eu me caso, eu também não estou casando só com aquela pessoa, eu estou me vinculando àquela pessoa e à família daquela pessoa. Aquela pessoa, ela chega com um sistema completo. Ela chega com pai, com mãe, com irmãos, às vezes até com filhos. Né? E eu estou me vinculando a essas pessoas. E essas pessoas estão se vinculando a mim também. E são vínculos muito fortes.
todas as vezes que alguém prejudica a minha família, de alguma maneira a gente se vincula a essa pessoa. Todas as vezes que alguém faz alguma coisa muito favorável a mim, eu também estou me vinculando. Todas as vezes que, mesmo que sem intenção, eu prejudique alguém, ou a família de alguém, eu estou me vinculando àquela pessoa. Muitas vezes, quando eu favoreço alguém, eu estou me vinculando àquela pessoa. Então, nós somos, os seres humanos, nós somos extremamente vinculados. E não interessa se é alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, drogado, alcoólico, safado, safada, bandido, bandidinho, bandidão. Não interessa se eu gosto ou se eu não gosto. Se eu criei o vínculo, esse vínculo já existe, ele já é real. Eu estou com uma dúvida. Aquela pessoa, não entendi. Não, eu fiquei com uma dúvida. Me chamo Vera. Boa tarde. Boa tarde, Você falou Vera. que se alguém faz algum mal para a gente, né, a gente acaba criando um vínculo, ou um bem, Exatamente. e também cria um vínculo. Mas essa pessoa que fez o mal, né, o suposto mal, ela tem alguma consequência? Alguma consequência para quê? Do mal que ela fez ao próximo? Eu não estou Ou entendendo não? a sua pergunta, então vamos dar um exemplo assim, bem radical para ver se te atende. Se Assim, alguém, porque... Diga, desculpa. Se alguém assassinar o meu irmão, esse assassino está vinculado à minha família. Sim. E aí ele vai ter alguma consequência porque ele assassinou o seu irmão ou não? O que você chama de consequência? Não sei lá. Seria Isso, pior para ele se libertar, para ele se encontrar, para ele... A solução para ele ficar melhor vai partir de você e da sua família. Eu teria que libertar o perdão. Não, perdão não. Na constelação a gente não usa o perdão. Tá. Porque quando eu falo assim, me perdoa, ou quando eu falo eu te perdoo, eu fico melhor do que você. Se eu te perdoo, eu fico melhor que você. Eu sou tão bacana que eu te perdoo, Vera. Sim. Entendeu? E você fez tudo errado, né? Vamos dizer que nós batemos boca. Aí eu vou lá e falo assim, me perdoa. Na constelação não tem isso de causa e consequência. Eu fiz mal, sempre tem causa e consequência. Sempre tem. O que a gente não, o que é difícil de eu entender é que é sempre por amor. É sempre por amor. Um assassino e uma vítima, eles estão conectados. Um está a serviço do outro. Um abusado e um abusador. O que acontecer? Um está a serviço do outro. Todos dois têm um serviço de amor pelo sistema. Eles estão trazendo alguma coisa para aquele sistema que precisa ser visto. E quando eu olho para aquilo, eu, de uma nova maneira, trazendo um novo olhar, eu posso trazer harmonia para esse sistema. Muitas vezes, o caso por exemplo, de um assassinato, vamos pegar um assassinato, né? Pode ser uma expiação de algo que aconteceu lá atrás, né? Que o meu sistema familiar prejudicou alguém e, por compensação, agora isso está acontecendo com o meu sistema. E como que eu posso fazer agora? Eu posso olhar para esse assassino e falar, tá tudo bem. É muito difícil, mas agora eu concordo que você volte para sua família, né? E se os dois morreram, que os dois possam deitar lado a lado, tanto o assassino quanto a vítima. Tá. E o perdão, a gente olha o perdão na constelação como assim, eu sinto muito, foi o que aconteceu. Eu Tá sinto bom. muito. Então, assim, o pertencimento, nós desvinculamos um pouquinho. Obrigada. Assim, né? Pode ficar à vontade, tá, Vera? Pode perguntar. O pertencimento, ele não se dá pelo que é muito interessante, inclusive, pelo que é natural. Né? O pertencimento se dá pelo que é normal para o meu sistema.
né? Então, por exemplo, às vezes eu excluo pessoas porque elas não fazem de acordo com o que eu penso e eu sinto. E não tem nada a ver com a ética e com a moral expressa aí pela sociedade. Então, por exemplo, se a gente tem 5 filhos, 4 são bandidos e um resolve estudar, o que vai ser excluído é o que resolveu estudar. Mesmo que ele esteja fazendo um movimento numa jornada evolutiva. Outro exemplo, se eu tenho numa família 5 filhos, 4 são dentistas, um resolve estudar advocacia, esse que resolveu estudar advocacia vai ficar um pouquinho excluído, porque ele está fazendo diferente do que é normal para o sistema. Não tem nada a ver com o que é natural. Natural é que está conectado com a natureza. Né? Natural é, por exemplo, natural é eu me alimentar. Como eu me alimento é a maneira normal que é para mim. Então, tem gente que é vegano, tem gente que é vegetariano, tem gente que é carnívoro, tem gente que não come fruta, tem gente que só come comida crua. Como eu me alimento é o que é normal para mim. O fato de eu me alimentar é o que é natural. Muitas vezes a gente exclui pessoas do nosso sistema e a exclusão é que traz os emaranhados, porque eles não estão fazendo o que é normal para o meu sistema. Então, dentro daquele movimento assim, que a solução já aponta para o problema, já aponta, já traz a solução, né? Eu posso trazer a solução na hora que eu aponto para o problema. Olha só como é que é muito interessante, né? Esse paternalismo que a gente já vem vivendo tão forte há tanto tempo, né? Tão arraigado, fez um pouquinho assim que as mulheres começassem a excluir um pouco o pai. Quando eu excluo o pai, eu excluo também no filho. É como se as mulheres tivessem ficado um pouco bravas com os homens. Então, elas fazem um movimento de excluir um pouco o pai. Na hora que eu excluo o pai, o filho ou a filha não ficam bem. Observa, por exemplo, os filhos de alcoólatras. Independente de ser a mãe ou o pai, né? Como é que existe uma tendência dos filhos repetirem a história? Por quê? Porque existe um apontamento da exclusão daquele alcoólatra, né? O alcoólatra ele é condenado, ele não é bem visto pela própria família, pela esposa. A imagem dele fica denegrida, como se fosse uma coisa terrível. E muitas vezes, né, aquele filho vai se tornar um alcoólatra só para falar assim: papai, você também faz parte. Eu reconheço você em mim, então eu faço igual a você para você ter o direito de pertencer. Então, muitas vezes, quando a gente está vendo o filho indo na direção do movimento que eu não desejo, o melhor é que eu faça o quê? Que eu olhe para aquele filho e falo assim: meu filho, você pode ser quem você quiser. E eu te abençoo e te autorizo a você amar o seu pai. Você pode amar o seu pai, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí o filho pode tomar a força do pai e da mãe, quando eu sou a mãe. Quando eu sou o pai, é eu olhar para esse filho e falar: meu filho, eu te autorizo a você amar a sua mãe. Eu te autorizo e te abençoo a você fazer do seu jeito, com a sua cara. Então, eu já estou trazendo ali um movimento. Outro exemplo. Suicidas, né? Os suicidas, eles vêm, a gente acha que muitas vezes parece até que é um karma, né? A gente fala assim: o avô suicidou, o tio suicida, o primo suicida, o neto suicida. Fica uma coisa assim, parecendo que é um karma. Ele vem como que um para casa, porque toda vez que acontece,
está se repetindo, porque quando acontece, ninguém está olhando para aquilo como uma tarefa de amor que aquela pessoa fez pelo sistema. Todo mundo está fingindo que não aconteceu. Todo mundo está abafando o caso, ninguém está olhando com respeito, ninguém está olhando também para a dor. E aquela pessoa fica meio que esquecida do sistema. Na hora que ela fica esquecida, aí fica difícil. Qual que é o movimento? O movimento é olhar e falar, olha, você também faz parte. Quanta coragem! Eu sinto muito que você escolheu uma tarefa tão difícil, tão dolorosa. A minha dor por tudo isso é enorme. Eu sinto muito. Eu sinto muito, mesmo que eu não entenda agora, eu vejo que você fez um serviço pelo sistema. Eu vejo a sua dor, eu vejo o seu amor. Eu não vou mais me esquecer de você. Agora eu vou lembrar das suas vitórias e das suas glórias. Eu vou lembrar do seu amor. E aí isso pode parar de acontecer, porque eu estou fazendo um movimento de incluir, né? Os irmãozinhos que tiveram uma vida curtinha também muitas vezes ficam excluídos, ficam esquecidos. A mulher ou o pai também, né? Fala assim, não vingou, isso eu resolvi muito tranquilo, não tem problema. Mas a vida daquela pessoa, ela foi completa. Mesmo que tenha sido 20 dias, ela teve um para casa, um serviço de amor pelo sistema. Ela levou cargas pesadas para deixar mais leve. E muitas vezes os irmãos estão gritando por isso. Estão fora do lugar, a vida não está fluindo, estão nervosos, ficam num enfrentamento, porque estão fora do lugar. Então, aquela coisa de a sua vida não fluir, você não ficar, às vezes você está fora do seu lugar, já está apontando para a solução. Olha, tem um irmãozinho que precisa ter um lugar, e eu agora posso dar um lugar para esse meu irmão no meu coração. E falar com ele que valeu a pena, que por enquanto eu vou ficar e que na hora certa eu vou me encontrar com ele. Então, os sintomas, né? Os sintomas são grandes apontamentos do que precisa ser visto no sistema. O sintoma ele já vem com a solução. O sintoma já é a solução. Eu olhar para aquele sintoma é a mesma coisa que eu olhar e falar assim, eu não olhar não é solução. Eu negar ele é querer que ele cresça, aprofunde, fique mais difícil. Quando eu olho para ele e falo, nossa, você está trazendo um serviço para mim. O que é que eu tenho que fazer? O que eu já estou pronto para fazer diferente, que eu estou insistindo em fazer igual? Quando eu estou insistindo em fazer igual, o sintoma fica lá gritando, gritando, gritando. Na hora que eu vejo, ele vem fazendo um movimento para incluir alguma coisa. E quando eu incluo, ele pode serenar e se aquietar. Tem uma pergunta aqui, como é que é? Num sistema, quando uma pessoa escolhe o divórcio, ela pode ser ou ser excluída por todo o sistema porque não tem divorciados? Pode, porque se não for o normal pelo sistema, se houver uma condenação, né? Porque você é divorciada, essa condenação é que é a exclusão. Né? Muitas vezes a gente fala que aquele seu irmão, né? Aquele seu tio, tem exclusões que são grandes e descaradas. Fala, nunca mais quero ver. Eu quero que desapareça, que suma da minha vida. E são grandes exclusões. Essas são fáceis da gente ver e os emaranhados, eles vão acontecer mesmo. Né? Vão acontecer dificuldades de relacionamento, nós vamos ficar fora do lugar, muitas podem causar falências, podem causar suicídios, podem causar vários transtornos. Então, assim, o movimento da constelação, né, e o que a gente aprende nas formações de constelação é sempre esse movimento inclusor.
que as pessoas possam pertencer. Nós somos craques em excluir e em julgar. Nós, seres humanos, somos craquérrimos nisso. Muitas vezes a gente exclui o primeiro marido ou o primeiro relacionamento. Muitas vezes a gente exclui o primeiro relacionamento da nossa mãe ou o primeiro relacionamento do nosso pai. E aí, muitas vezes, nós ficamos identificados, né? Quando aquela noiva do pai foi excluída, não foi dado um bom lugar para ela, foi a primeira noiva do meu pai, eu ficar identificada com essa noiva e nunca arrumar um relacionamento legal, porque eu estou identificada com a história dela. Eu estou honrando ela que foi excluída lá atrás. Né? Se minha mãe também não pôde viver um grande amor e aquele grande amor ficou excluído, abafado, sufocado, um filho pode ficar identificado com aquilo, porque os filhos fazem tudo pelos pais. E aí ele vai ficar trazendo aquela lembrança daquele grande amor, ficar até meio parecido com aquele grande amor, para poder deixar a mãe comendo saudade daquele grande amor, que foi excluído. Então, o movimento ele já traz a solução. Aquela dificuldade, ela já está falando, olha, basta você incluir. Fala, olha, faz parte, está tudo bem. Eu não sei em honra quem, mas faz parte. Só o fato de eu falar que faz parte já funciona. Aquele meu primeiro relacionamento, eu aprendi muita coisa com ele. Ah, André, mas aquele cara me batia. Foi um relacionamento abusivo, terrível. Que bom que eu aprendi que eu não mereço, que eu não quero ser abusada, que eu não quero apanhar, que eu quero ser amada e que eu quero amar e ser amada, que eu posso fazer isso. E aí eu, então, posso fazer esse movimento comigo mesmo, de falar, olha, esse cara, ele faz parte da minha história. Ele foi o primeiro. Com ele eu aprendi muito. E eu te agradeço por tudo que eu aprendi com você. E eu sinto muito pelo que não foi legal. Eu agora deixo você seguir a sua vida. Desejo até que você seja muito feliz. Porque eu também quero ser muito feliz. Quando eu faço esse movimento de incluir, aí eu posso estar tendo novos relacionamentos fluidos e leves na minha vida. Então, a solução é só a maneira que eu olho para o problema, eu já posso estar com a solução ali prontinha. Plum! Basta eu fazer o movimento. Eu escolher fazer o movimento. E aí, quando eu decido fazer o movimento de incluir, já fica mais leve, mais fácil. Olha, Vera, de novo com outra dúvida, porque você falou num assunto, desculpa, mas é um assunto que me encanta. Eu adoro, não pede desculpa não, tá ótimo. É um assunto que tem me encantado muito, constelação familiar, eu conheci há muito pouco tempo. E aí você está falando uma coisa que há um tempo atrás, até eu acho que eu nem conhecia a constelação familiar, eu tive o insight de perceber que todas as mulheres da família do meu pai, elas não casaram. Só uma casou, duas casaram. Uma casou daqueles casamentos convencionais, grávida, e muito pouco tempo separou e vive até hoje sozinha. E as outras irmãs do meu pai, todas foram solteiras, solteironas. Né? E eu observei que as sobrinhas, que aí é a minha geração, a filha do meu pai e as minhas primas, uma teve um filho, mas não casou, a outra casou e separou, e a outra filha do meu tio, que é de um relacionamento antes da esposa dele, né? Assim como eu posso dizer, da primeira, que casou e tem uma filha. E o restante, tudo não tem filho, e as relações são sempre muito conturbadas. Isso eu também falo de mim, que as minhas relações são sempre assim muito quando eu penso que elas vão ficar firmes, elas não acontecem. E aí eu tive esse insight sem entender muito, que imaginando que se poderia ser um karma de família, pelo menos da família do meu pai. Sim. Porque as mulheres da família do meu pai
não casaram. Os homens tiveram filhos e Vera, casaram. olha só, quando a gente fala karma, é porque a gente, na verdade, a gente está falando de uma doutrina, né? Da doutrina, normalmente da doutrina espírita. Sim, sim. Também outras, né? Do budismo Sim, não, também, sim. fala das reencarnações. A constelação não tem nada a ver com religião, Sim. mas com certeza, diante do que você está me falando, existe alguém que não pôde amar lá atrás, nos antepassados, e que, por lealdade a esse sistema, essas mulheres estão repetindo a história. Então, Ah, tem que olhar para essa pessoa que não pôde viver esse amor e falar: olha, eu vejo toda a sua dor, está tudo bem. Por favor, agora seja benevolente. Se eu posso fazer um pouco diferente do que você fez, se eu posso ir além do que você fez, um pouco do que eu amar e for amada, eu vou fazer em homenagem a você. E aí você está dando um lugar para aquela história que aconteceu. E quando você dá um lugar para aquela história que aconteceu, para tudo como foi, da maneira como foi, é como se desentupisse o cano do amor que estava entupido. E aí o fluxo do amor pode voltar a fluir. sim. Sim? A Entendi. constelação, e é isso que a gente faz com as constelações, e é isso que a gente aprende a fazer nas formações. A ter esse olhar de desentupir os canos aonde eles estão entupidos, seja nas relações, seja na saúde, seja nas empresas, seja relações de casal, de filhos, de irmãos, todo tipo de relação. Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade com relações não só de casal, mas com os irmãos, né? Com amigos. Diga, Rosane, pode perguntar. Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Esse reconhecimento eu posso fazer, independente de eu saber a quem. Posso Pode. colocar todas as ordens da Pode. geração, a ponta da seta, e eu Pode. falar a todos. Pode. Fechou. Vamos falar agora, gente? Ó, vamos falar agora, todo mundo. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Não precisa ter conhecido o pai, não precisa ter conhecido a mãe, não interessa se o pai e a mãe estão vivos, se os avós, os bisos, os tio-avós, não interessa se você gosta ou não gosta. Só fecha o olho e imagina atrás de você, sente a presença, não precisa nem imaginar o corpo físico. Sente a presença atrás de você, do seu lado esquerdo, da sua mãe, do seu lado direito, do seu pai. Só sente a presença deles. E aí, atrás do seu pai, atrás da sua mãe, sente a presença dos seus avós. Não questione, só sinta a presença. Inclua também os companheiros, se porventura tiveram mais de uma, seu avô teve mais de uma companheira, sua avó teve mais de um companheiro, inclua esses também. Vamos mais atrás um pouquinho, vamos nos bisos. Os bisos, todos os companheiros. Olha também para os amores que não puderam acontecer na geração dos bisos. Sinta a presença deles. Então, atrás de você, seu pai, sua mãe, e os primeiros companheiros, e todos os companheiros que talvez o seu pai e a sua mãe tenham tido. Atrás da sua mãe e do seu pai, os avós com os companheiros. Atrás os bisos. E atrás dos bisos, vamos imaginar lá a fonte da vida. A fonte pulsante de vida da onde a gente veio.
E aí imagina que essa vida está entrando nos seus bisos e nos companheiros, nos amores vividos e não vividos dos seus bisos, preenchendo todo de energia e amor e vida os bisos. E daí dos bisos essa vida sai e chega até nos avós, e talvez nos companheiros e nos amores que os avós tiveram ou não puderam amar, que eles possam ficar todos plenos dessa energia, da fonte da vida. E aí, saindo dos avós, chegando nos seus pais, e em todos os companheiros ou companheiras dos seus pais, os que puderam ser vividos, os amores vividos e não vividos, e dos seus pais, que essa fonte de vida que saia deles, veio lá da fonte, passou nos bisos, nos avós, preenche os seus pais e chegue até você. Deixe você ficar pleno dessa energia. E aí fala, meus queridos antepassados, eu vejo tudo que vocês viveram, todo o amor vivido e todo o amor que não pôde ser vivido. E eu sinto muito pelo que não pôde ser vivido. Eu vejo também toda a dor e eu digo a vocês, valeu a pena. Não foi em vão. A vida seguiu. Hoje eu estou aqui. Muito obrigada por tudo. Hoje eu estou aqui e, por favor, seja benevolente se eu posso fazer diferente. Se eu posso deixar a vida seguir e fluir através de mim com mais harmonia, com mais amor, com mais saúde, com mais prosperidade. Que a vida possa ir além de mim, através dos meus filhos, meus netos, o meu trabalho, e colocando a serviço da vida de uma maneira mais leve, mais amorosa. Eu digo sim a vocês, todos, da maneira que foi, como foi. Eu digo sim também à minha vida, com tudo como foi. Eu agora plena da vida que recebi dos meus antepassados, posso imaginar algumas pessoas que tão difícil de eu relacionar com elas. Só olha para elas e fala, você também faz parte da história. Assim como eu, você também faz parte. Por enquanto é o que eu estou dando conta. Eu reconheço que você faz parte. E aí, aos pouquinhos, vamos voltando para aqui, para agora. Abrindo os olhos. Tem uma pergunta aqui no YouTube da Jaqueline, assim, quando existe o divórcio, a família do primeiro marido ainda continua a pertencer? Sempre que é criado um vínculo, continua a pertencer, é claro. Imagina que desse primeiro casamento você teve um filho. Então, 50% de você é o filho, 50% é o pai, né? E se o pai é aquele do primeiro casamento, 50% do pai é o pai e a mãe dele. Então, o movimento é olhar, inclusive, para essa criança e falar assim, eu sempre vou amar vocês, né? Os pais do meu marido, eu sempre vou amar você, o pai, no meu filho. Como é que vocês estão sentindo?
Aqui Também? A Vera de novo, enchendo o saco. Diga, Vera. Quando você falou que eram os meus pais, os meus avós, Hum, engraçado que eu vi a minha avó materna ah, com o meu avô, que não era pai da minha mãe, e o meu avô, que seria pai da minha mãe. Eu tive essa sensação, que estava a minha avó no meio, o meu avô, que eu conheci como avô, que seria o padrasto da minha mãe, e também faz. o pai da minha mãe. E me Sim. veio na mente, eu tenho essa lembrança da minha avó materna, uma mulher muito triste, e me teve a sensação de que ela não pôde viver o que ela queria ter vivido com o pai da minha mãe. Não sei se foi isso, mas foi o que eu senti. Mas você falou as frases que eu te falei para falar de coração, Vera? Falei. Que bom, que bom. É esse movimento, desse reconhecimento que faz a diferença. E é muito comum que a gente sinta algumas coisas, né? O lado direito sempre está conectado com o pai, com o mundo, com o outro. O lado esquerdo está sempre conectado com a mãe, comigo, com o emocional. Então, às vezes, eu vou sentir mais o lado direito, às vezes, eu vou sentir mais o lado esquerdo, às vezes, eu vou lembrar mais de um, às vezes, eu vou lembrar mais de outro. E como o movimento é de inclusão, aquele que eu não lembrar é aquele que eu tenho que estar trazendo para incluir, né, gente? Ou aquele sentimento desconfortável ali que está precisando da atenção. É aquilo que eu falei, o problema já é a solução. Ali já está apontando para a solução. É ali que eu tenho que trazer a amorosidade, o entendimento, saber que ali também teve um serviço, um para-casa de amor pelo sistema. E que não foi um para-casa fácil, foi um para-casa difícil. E aí eu posso olhar o novo. Diga, Ana Cristina. A gente, boa tarde, Andréia. Boa tarde. A minha família, a gente vem de uma linhagem de mulheres muito fortes, sabe? E a minha mãe, ela é uma mulher que abriu mão da vida dela toda, se casou com meu pai, que é alcoólatra, e a vida inteira dela foi ela fazendo tudo, ela ao lado a energia masculina e ele a energia feminina. E nós, irmãs, nós somos 4 filhas. Sim. As 4 filhas, repetindo, de pegar homens, desculpe a expressão, mas é uma forma de dizer assim, mais frouxos. Energia masculina diminuída, homens dependentes, não alcoólatras, nenhuma casou com nenhum alcoólatra, nem com nenhum vício de droga, nem nada. Mas as 4 com homens que a gente tem que colocar para frente. Tipo assim, as 4, menos a mais velha é menos. Mas as outras 3 são aquelas que são as provedoras da casa. Então, Por exemplo, uma dúvida eu tenho conhecimento disso, como eu ressignificar isso? É através dessas falas? Por exemplo, eu não quero, mexo e viro e falo assim, eu não quero repetir a história da minha mãe. Eu honro ela, assim, bato palmas, que foi uma guerreira, mas que acabou. A vida dela hoje, quando ela pôde viver, ela está doente. Ela, eu nunca fui amada. A primeira coisa, Ana, é você falar, agradecer a sua mãe, né? Falar com ela, agradecer a vida que chegou através dela. Pedir a ela que, por favor, te abençoe. Se você pode amar o seu pai, que você também quer amar o seu pai. Fala com ela agora. Olha para mim e fala, mãe, por favor, mãe, me deixa amar o meu pai. Ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Eu preciso de você e preciso dele. Eu preciso de você e eu preciso dele.
Vocês são os pais certos para mim. Vocês são os pais certos para mim. São seres humanos, São seres humanos, mas são os pais certos, mas são os pais certos, os pais sagrados para mim. os pais sagrados. Por favor, mãe. Por favor, Mãe, mãe, por favor, me abençoa. mãe, por favor, me abençoa. Se eu posso ir além, Se eu posso ir além, se eu posso fazer diferente, se eu posso fazer diferente, se eu posso fazer do meu jeito, se eu posso fazer do meu jeito. tendo a senhora no meu coração Pela senhora no meu coração, e tendo o Pai no meu coração. pelo Pai no meu coração. Por favor, mãe. Por favor, Muito obrigada. muito obrigada. Como que você está sentindo? Melhor. Tem uma emoção? Talvez eu consiga, Vá talvez eu consiga. Vá repetindo esse exercício, vai repetindo, repetindo. Quanto mais a gente vai fazer nesse exercício de falar que é o pai certo e a mãe certa, mais inteiro a gente vai ficando, mais harmonizado a gente vai ficando. E isso é um trabalho que a gente pode fazer a vida inteira. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Melhor a gente fica. E quando a gente tem filhos, quando a gente olha para os filhos e fala com os filhos que eles podem amar o pai, e se eu sou homem, falo que pode amar a mãe, melhor os filhos ficam. E se você fala que abençoa os filhos para eles fazerem do jeito deles, com a cara deles, com o colorido deles, melhor eles ficam. Esse é um exercício que a gente pode e deve fazer assim sempre. Tá bom, Ana? Obrigada, viu? Obrigada a Gratidão. você, querida. Visualizou também o rosto do meu último ex-namorado, depois dele não namorei mais ninguém. Pois então, esse namorado tem que ter um bom lugar aí no seu coração. Agradecer a ele o que você aprendeu com ele, né? E falar com ele. Vai ter que olhar e talvez também para a história do seu pai e da sua mãe, né, Lívia? Amanhã, talvez a gente possa olhar um pouquinho para isso, né? Amanhã o nosso horário é um pouquinho diferente. Amanhã e quinta-feira nós vamos estar aqui de novo às 15 horas. Nós estamos fazendo essa semana. E nós estamos também a gente também tem uma formação de constelação Imensa Vida, né? Que vai estar começando, uma das turmas vai estar começando esse final de semana. Todo mês a gente faz esse movimento de fazer essa semana para poder apresentar as constelações, para as pessoas poderem conhecer o Imensa Vida e poderem começar a fazer o primeiro movimento, né? Então, esse é o convite. Vamos olhar para a gente, vamos cuidar com carinho da gente, das nossas relações com os nossos entes queridos, trazendo todos aqueles que não puderam pertencer agora, está do nosso lado, dentro do que é possível, né? Quero ler um texto aqui que eu achei muito interessante, que fala assim, o outro, é um texto do Bert Hellinger, sabe? O outro sou eu. Ele é outro para mim apenas enquanto não o percebo e reconheço como parte minha, pois, em princípio, nada do mundo pode estar fora de mim. Tudo me afeta de alguma maneira e, mesmo a distância, me influencia. Inversamente, também eu, pelo meu ser, pertenço ao outro, à plenitude de sua existência. Enquanto o outro permanecer estranho para mim e eu o mantiver à distância, desconfiar dele, temê-lo ou quiser distanciar-me dele, permanecerei menos, menor, estreito, fechado, mais pobre. A aceitação do outro é a aceitação da plenitude. Ela me
pressiona no sentido da abertura, do que é maior, do outro amor, da amplidão, da modéstia, de um aprendizado que sempre renovado. Ela une nela a aceitação, eu me encontro com minha plenitude, com a felicidade plena, com a entrega que me sustenta e na qual sou acolhido. Na aceitação, eu sou totalmente humano. Olha que coisa mais linda. Então, assim, vamos começar nos reconhecendo, né, no outro, nos reconhecendo, nos tornando inteiros, reconhecendo os nossos pais, dando um lugar para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para os meus meios-irmãos, para os meus avós, fazendo um movimento inclusor. Estamos bem? Ok. Eu agradeço, então, a presença de todos e espero vocês amanhã às 15 horas, para a gente poder olhar, caminhar mais um pouquinho em direção a nós mesmos. Uma alegria ter vocês aqui, tá bom? Eu que te agradeço. Você é um amor de pessoa e passa muito bem. Com muita Obrigada. clareza. Muito obrigada. Obrigada a você. Gratidão, viu, André? Obrigada, Ana. Até amanhã. Até amanhã. 15 horas, né? 15 horas 15 amanhã. horas. Ah, Foi muito bom, Muito obrigada, muito obrigada. Palavras obrigada. Obrigada. cheias de amor, de energias positivas. Eu recebo, agradeço e retribuo. Obrigada. Tchau.